No livro do profeta Oséias é anunciado o mistério de Deus. O mistério de Deus não é anunciado somente por Oséias, mas pelos profetas de Deus. O livro do profeta Oséias fala a respeito da união das duas casas de Israel e de várias coisas que acontecerão nos últimos dias. Veja que Oséias, inspirado pelo Espírito de Cristo, fala também a respeito da última semana de Daniel, a realidade das festas de Deus e do anticristo. Este estudo, meus irmãos, está cheio de revelações de Deus para vocês. Para vocês compreenderem melhor o que eu estou dizendo, eu vou lhes trazer à mente, mais uma vez, a respeito do mistério do Evangelho. Veja que o Senhor Deus levou o Israel de 12 tribos para o Monte Sinai, fez aliança com eles, e depois de alguns anos, o Israel de 12 tribos foi dividido em duas casas de Israel. Saiba que a divisão se manifesta da seguinte maneira: a casa de Judá, que são duas tribos, ficou ao sul, mas Efraim, que também é chamado de casa de Israel, que são as 10 tribos, ficou ao norte. Efraim, que é a casa de Israel, pecou contra Deus, e por esse motivo Deus rejeitou a Efraim, ou seja, as 10 tribos. Deus lançou as 10 tribos nas nações, mas a casa de Judá, que são as duas tribos, havia permanecido, porque era necessário que da tribo de Judá viesse o Messias, e o Messias veio, e por isso, por meio da morte e ressurreição do Messias, Jesus envia o seu chamado de restauração para Efraim fazer parte da nova aliança. Mas veja que Efraim havia se misturado com as nações e tiveram muitos filhos nas nações, e por isso a casa de Israel ela se torna os gentios. Contudo, o chamado de Cristo é enviado tanto para os da linhagem sanguínea das pessoas da casa de Israel, segundo a carne, como para os gentios que não são da linhagem sanguínea das 10 tribos, pois somente aqueles que têm fé em Cristo irão entrar na nova aliança. E então todos os gentios que têm fé em Cristo entram na nova aliança por meio da casa de Israel da nova aliança em Jesus Cristo. Porque Oséias falou a respeito desse chamado aos gentios, dizendo: Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar onde se lhes disse: Vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Já os judeus que são da casa de Judá segundo a carne só irão permanecer nas promessas da nova aliança se tiverem fé em Jesus Cristo. E por causa disso, os judeus que têm fé em Cristo são da casa de Judá segundo o Espírito, e por isso fazem parte da nova aliança. E isso nos mostra que a casa de Israel, segundo o Espírito da nova aliança, são os gentios que têm fé em Cristo. Já a casa de Judá, segundo o Espírito da nova aliança, são os judeus que têm fé em Cristo. E assim é formado o corpo de Cristo. E essas duas casas hoje estão sendo restauradas espiritualmente, mas as duas casas serão restauradas literalmente na volta de Cristo, conforme falou o Senhor por meio de Ezequiel, dizendo: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só será o rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. E quando a gente vai para Oséias de capítulo 2, versos 14 ao 23, o texto vai dizer o seguinte: Assim diz o Senhor: Portanto, eis que eu a atrairei, a casa de Israel, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua juventude, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Plantarei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: Tu és meu povo, e ele dirá: Tu és o meu Deus.
No livro de Oséias, no capítulo 1, o Senhor fala a respeito dos castigos que vieram contra a casa de Israel, que são as 10 tribos. Mas o Senhor também fala da restauração das duas casas de Israel, que é a casa de Judá, que são as 2 tribos, e a casa de Israel, que são as 10 tribos. E após isso, no livro de Oséias, no capítulo 2, o Senhor fala a respeito da restauração da casa de Israel, das 10 tribos, por meio de Jesus. Mas esse livro também fala a respeito de coisas que irão acontecer na última semana de Daniel, que são os 7 anos. Repare que o Senhor, em Oséias, de capítulo 2, também fala de coisas a respeito do período dos 7 anos. Veja que o Senhor promete para a casa de Israel que ele irá levar ela para o deserto. E para quem o Senhor diz isso? O Senhor está falando isso para nós, os gentios que creem em Jesus. Saiba que o Senhor diz que na última semana de Daniel, levará o seu povo para o deserto, que é um lugar longe do sistema da besta. Observe que no deserto, no qual o povo de Deus irá, não somente irá os gentios que têm fé em Cristo, mas também judeus que têm fé em Cristo irão para lá. E esse deserto é o deserto de Apocalipse capítulo 12. O Senhor, ele fala sobre a porta de esperança para o seu povo. E isso está ligado com Apocalipse de capítulo 3, onde o Senhor promete abrir uma porta no período dos 7 anos para a igreja ser guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o Senhor Jesus promete que abrirá uma porta no período dos 7 anos e que a igreja será guardada da hora da provação, isso quer dizer que o Senhor Jesus, nos 7 anos, dará um escape para parte da igreja e ao deserto, para que ela, a igreja, seja guardada durante o tempo da grande tribulação, que são os 3 anos e meio finais dos 7 anos. Isso é verdade porque o Senhor fala da subida de Israel da terra do Egito, mostrando que aquilo que aconteceu no passado com o povo de Israel irá acontecer com a igreja no futuro, porquanto, assim como o Israel segundo a carne saiu da terra do Egito para irem em direção ao deserto, assim também o Israel segundo o Espírito, que é a igreja, será levada para o deserto. E nos versos 16 e 17, o Senhor prossegue falando que é o nosso marido, porque Jesus, que é o nosso marido, morreu por nós. E Isaías revela que a gente não se lembraria mais da vergonha da nossa viuvez, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia, concedendo o chamado para nós, a casa do Israel segundo o Espírito, como diz em Isaías de capítulo 54. O verso 18 de Oséias, no capítulo 2, nos fala a respeito dos 1000 anos do reinado de Cristo sobre o mundo, onde o Senhor Jesus fará aliança com as bestas feras da terra. Entenda que essas bestas feras são reinos inimigos do Senhor, porque o Senhor usa as figuras dos animais para representar reinos inimigos, como o próprio Senhor revela isso no livro do profeta Daniel e no Apocalipse. Então, o Senhor Jesus fará aliança com as bestas feras da terra, que são reinos, e por isso o povo repousará em segurança. E uma outra revelação que podemos ver no texto é que a palavra repouso, que é o descanso, fala a respeito do sétimo milênio, onde a igreja e Cristo governará as nações que restarem, porquanto elas estarão debaixo do domínio de Cristo, ou seja, debaixo dos pés de Cristo e da igreja. Observa-se que isso está de acordo com o que foi dito em Daniel de capítulo 7, onde ele fala o seguinte, dizendo: quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Veja que, após a volta de Cristo, os animais que são mencionados por Daniel, que obtêm um tempo de prolongação de vida, são reinos. E esse um tempo de prolongação de vida é o milênio, porque Zacarias nos fala que nações restarão e elas estarão no milênio. Já o verso 19 nos fala a respeito do noivado de Cristo e da igreja, pois após Cristo colocar as bestas feras, que são as nações, debaixo de seus pés, acontecerá as bodas do Cordeiro, que é a festa do casamento de Cristo com a igreja no milênio. Repare que no verso 23 de Oséias, de capítulo 2, o Senhor promete plantar Israel para ele, e isso tem dupla revelação, porque quando o Senhor fala sobre plantar Israel, o Senhor se refere ao gerar Cristo no ventre de Maria, porque Cristo também é chamado de Israel em Isaías de capítulo 42 e 49.
E assim Cristo foi plantado no ventre de Maria, mostrando que Cristo deveria ser gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. Já a outra camada de revelação do texto revela o seguinte: veja que, quando foi dito que o Senhor plantará Israel, isso se refere à morte de Cristo juntamente com o seu corpo, porque o próprio Cristo, antes de morrer, falou: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Saiba que Cristo é o grão de trigo que, caindo na terra, morreu juntamente com nós. Mas assim como o trigo levanta da terra e produz frutos, assim também Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, produziu fruto, e o fruto é a igreja. E por isso o Senhor, por boca de Oséias, fala que se compadecerá da desfavorecida, da não misericórdia, que nos mostra que Deus não teve misericórdia da casa de Israel, mas através de Cristo Deus se compadece da casa de Israel e ela alcança misericórdia, e ela, que não era povo de Deus, se torna povo do Senhor, porque o Senhor, ele usou os nomes dos filhos de Oséias para anunciar coisas a respeito da casa de Israel. Mas Deus promete restaurar ela. E essa restauração das 10 tribos inclui os gentios que têm fé em Cristo. E por isso mesmo o Senhor falou a nosso respeito, dizendo: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar em que se lhes disse: vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Entenda que nós morremos juntamente com Cristo e ressuscitamos juntamente com Jesus. E isso está escrito em Oséias de capítulo 1, onde diz: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Veja que na revelação do mistério, os filhos de Judá são os judeus que creem em Cristo, mas os filhos de Israel são os gentios que creem em Cristo. Já o cabeça é o próprio Senhor Jesus. E por isso que quando Cristo, como grão de trigo, caiu na terra e morreu, nós morremos juntamente com ele. No entanto, quando ressuscitou, ressuscitamos juntamente com Jesus. E por este motivo que nós, juntamente com Cristo, subimos na terra, ressuscitando com ele. E embora a gente ainda não tenha sido ressuscitado literalmente na carne, mas somente o Senhor Jesus, saiba que pela fé devemos viver como se já estivéssemos ressuscitado dentre os mortos. E por isso que o apóstolo Paulo, tendo esse texto em mente, ele fala na carta aos Efésios dizendo que estamos nos lugares celestiais em Cristo. Mas hoje vivemos isso pela fé em Jesus. Contudo, no milênio, quando já estivermos ressuscitados, literalmente na carne, iremos estar nos lugares celestiais. E assim Deus nos mostrará a suprema riqueza da sua graça para conosco. Tenham em mente que nós iremos ressuscitar literalmente na carne quando Cristo voltar. E assim nós, juntamente com os cristãos vivos, subiremos aos ares na volta do Rei da Glória, que é Jesus. O Senhor, em Oséias capítulo 12, versos 5 ao 10 e verso 12 e 13, vai dizer o seguinte: o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te ao teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim perversidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te faria habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus comparações. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. O Senhor, em Oséias, no verso 9 do capítulo 12, fala que irá levar o povo para o deserto. E esse povo, que é a igreja, habitará em tendas. E o interessante é que a palavra tenda nos lembra a festa dos tabernáculos. No entanto, o Senhor, no capítulo 2 de Oséias, ele promete levar a sua noiva, que é a igreja, para o deserto. E por isso, no deserto, o povo habitará em tendas. E isso acontecerá na realidade da festa das trombetas, que vem antes da festa da expiação e dos tabernáculos. O livro do profeta Oséias prossegue falando que o Senhor falou aos profetas e multiplicou as visões, e pelo serviço dos profetas, o Senhor propôs comparações. E isso nos mostra que o Senhor está querendo que nós venhamos a pegar as profecias
e juntar elas para que tenhamos um bom entendimento a respeito das coisas que aconteceram e das que são e das que hão de acontecer. O Senhor Deus, em Oséias no capítulo 12, verso 12 e 13, nos fala algo muito importante. Veja que Jacó havia trabalhado por causa de Raquel para que ele, Jacó, a tivesse por esposa. Repare que Jacó, que é Israel, trabalhou por 7 anos pela mulher que ele amava, e por ela ele guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de Moisés, guardou o povo de Israel. E observe as expressões: guardou o gado e guardou a Israel. Veja que o Senhor está comparando o gado que foi guardado por Jacó, por amor a uma mulher, com Israel, que por meio de Moisés foi guardado como gado. E isso vai acontecer de novo no futuro. E por esse motivo, Deus quer nos falar que Jacó guardou o gado por 7 anos com o objetivo de ter um casamento com uma mulher. E Moisés, quando tirou o povo de Israel da terra do Egito, Israel foi guardado por Moisés. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o gado que Jacó guardou e o povo de Israel que Moisés guardou aponta para o Israel espiritual, que é o gado do Senhor na nova aliança em Jesus Cristo. Observe que Jacó guardou o gado durante 7 anos e Moisés guardou o povo de Israel. E isso está querendo nos dizer que assim como Jacó e Moisés guardaram o gado, assim também o Senhor Jesus guardará o seu gado, que é a igreja, por amor a uma mulher, que é a própria igreja de Cristo. E essa mulher será guardada em tendas nos 3 anos e meio finais dos 7 anos.